Sete Mundos Zumbi Capítulo 95. Pirulito rejuvenescedor e água fria, espinhos subindo como um porco-espinho. Croco olhou ameaçadoramente para o grupo de Bruno. Em suas costas, Nilo estava esticando suas costas feridas enquanto segurava as duas espadas com uma mão. Nilo então escondeu a mão esquerda nas costas enquanto comprava um pirulito rejuvenescedor do sistema. O pirulito rejuvenescedor custou ao Nilo 15 pontos de Apocalipse. Tem a função de curar pequenas feridas em 5 minutos. Eu preciso de 4 a 5 minutos, Croque. Nilo disse enquanto descascava a embalagem plástica do pirulito rejuvenescedor usando a boca. Depois de cuspir o plástico, Nilo colocou o pirulito na boca e começou a chupar. O pirulito era doce com um toque azedo, não uma tangerina, mas um sabor de tamarindo. O pirulito derreteu na boca de Nilo enquanto sua saliva que inundava como um rio cobria inteiramente. Croco assentiu, mas não iniciou um ataque. O objetivo era assegurar o gramado, não matar o maior número possível em 5 minutos. O grupo ficou confuso com a ação de Nilo, comendo pirulitos de repente. Pelo que, para aproveitar seu último momento, e o crocodilo. O grupo não se preocupou com isso. Mesmo que já tivesse matado um de seus companheiros, e daí? Pode ser mais forte do que o morcego que eles mataram. Olhe atentamente. As feridas dele estão cicatrizando. Um da gangue pergunta duvidosamente enquanto aponta para Nilo. Além de Bruno, esse membro de gangue em particular era o mais próximo do Nilo. Os arredores estavam escuros, então ele não podia ver claramente, mas de alguma forma ele notou que as feridas de Nilo estavam se curando lentamente. Os outros membros da gangue focaram seus olhos em Nilo e confirmaram que suas feridas estavam realmente cicatrizando em uma velocidade visível a olho nu. Eles arregalaram os olhos em alarme, vendo o estado de Nilo melhorando a cada segundo. Agora isso era preocupante. Mate-o agora, ou você pode se arrepender mais tarde, disse Bruno com urgência enquanto corria em direção ao Nilo. Os membros da gangue foram despertados de seus pensamentos enquanto também se lançavam em direção ao Nilo ao mesmo tempo. Nilo foi finalmente mais forte do que eles. Ele tinha 2 armas fortes. E aqueles movimentos peculiares que ele exibiu durante a luta foram bastante problemáticos. Se não fosse por seus números, ele já teria morrido agora. Eles não hesitaram mais e atacaram todos de uma vez. Se eles não pudessem matar Nilo até que todas as suas feridas estivessem curadas, eles estariam mortos com certeza. Em vez de um acompanhante do Nilo para a vida após a morte, a situação pode se transformar em algo indesejável para eles. Eles podem até acabar escoltando um ao outro para a vida após a morte. Infelizmente, eles não seriam capazes de fechar o Nilo tão facilmente. Afinal, Croco estava defendendo o Nilo. Bruno chegou primeiro e saltou sobre as costas de Croco, pretendendo pousar bem na frente do Nilo. Infelizmente, Croco conseguiu bloqueá-lo levantando o braço direito no ar, dando um tapa em Bruno, que estava voando naquele momento. O corpo de Bruno foi arremessado por alguns metros antes que pudesse se estabilizar. Os membros restantes da gangue chegaram neste momento. Alguns deles atacaram Croco, enquanto alguns deles cercaram o crocodilo e tentaram atacar Nilo diretamente. Croco balançou seu corpo e desviou aqueles que apontavam para ele. Usando sua lâmina de braço, Croco conseguiu ferir o peito de um deles. Ele então instantaneamente virou seu corpo para trás e confrontou aqueles que estavam mirando no Nilo. Como a gangue estava principalmente ferida, Croco desviou seus ataques facilmente, mesmo que ele só tivesse evoluído antes. Houve um ataque que Croco não conseguiu desviar, mas agora que as pequenas feridas de Nilo haviam cicatrizado, ele agora era capaz de se mover livremente em comparação com antes. Croco então cortou a perna daquele atacante que escorregou seu relógio, paralisando o homem diretamente. Nilo desviou para a direita e recuou para manter distância dos atacantes. O pirulito já havia feito seu trabalho, e a única coisa que restava dele era o palito. Acenando com a mão, uma garrafa de água fria se materializou na palma de Nilo. Usando a katana, ele imediatamente abriu a tampa da garrafa. Ele levantou a cabeça e bebeu a água fria instantaneamente. Uma sensação refrescante tomou conta do corpo exausto de Nilo. Aquela água fria lhe custou 5 pontos de Apocalipse. Garrafa de água fria nível 1, encharcada de suor depois de cultivar o dia todo. Seu corpo ficou exausto no meio de algo. Não conseguiu terminar algo que deseja por causa da exaustão. Então uma garrafa de água fria é tudo que você precisa.
Recarrega instantaneamente 2,0 de energia. Continue com sua empreitada, jovem. Barra 5 pontos de apocalipse por garrafa. Ufa. Nili jogou a garrafa vazia dentro do espaço de armazenamento e exalou uma respiração pesada. A exaustão de Nilo derreteu junto com essa exalação. Depois de terminar toda a garrafa de água fria, a energia de Nilo que estava em 2,94 anteriormente subiu instantaneamente para 4,94. Ter metade da energia restante era definitivamente melhor do que ter apenas um quarto dela. Com o vigor renovado, Nilo saltou e instantaneamente chegou atrás daqueles que circulavam Croco. Um brilho aterrorizante foi emitido de seus olhos quando uma aura assassina subiu de seu corpo. O homem de sorte que Nilo escolheu matar sentiu frio de repente. Ele estava prestes a virar a cabeça para trás quando de repente percebeu que o mundo estava girando. Ele então viu um corpo sem cabeça que já estava começando a cair. Seus pensamentos pararam depois disso. Seus olhos ainda estavam bem abertos quando sua cabeça caiu e rolou para o chão. Nilo saltou novamente e girou seu corpo no ar enquanto chutava o homem à sua direita. O chute acertou a cabeça do homem. O corpo do homem girou 360 graus antes de sua cabeça ser empalada nas costas espetadas de Croco. Uma combinação do talento Master of Close Combat e um Weapons Master. Croco sacudiu levemente o corpo para se livrar do homem em suas costas. Girando seu corpo para o outro lado, ele fez uma varredura surpresa quando um dos membros da gangue foi cortado instantaneamente. Bruno observou a batalha de longe. Desde que foi jogado para trás por Croco mais cedo, ele não agiu precipitadamente e, em vez disso, observou a situação primeiro. Vendo seus números diminuindo constantemente, Bruno não hesitou mais ao tentar fugir imediatamente. A batalha não estava mais a seu favor. Todos estavam feridos, e sua resistência já estava na barra baixa. No entanto, seu inimigo ainda estava vivo e chutando. Ele ainda tem um animal forte como seu ajudante. A barriga gorda de Bruno continuou saltando enquanto ele fugia o mais longe possível. Ainda havia 8 membros de gangues ocupando Nilo e Croco. No entanto, Nilo não deixaria mais alguém que se tornara seu inimigo. Eles apenas aumentariam seus problemas futuros. Nilo jogou Kriegsmesser no ar. Ele estende a mão e agarra o cabo da espada, exatamente como quando alguém segurava um dardo que estava pronto para ser arremessado. Zwoosh! Nilo reuniu todas as suas forças em seu braço e jogou o Kriegsmesser Ofagoni em direção ao Gordo em fuga. Arg! Um momento depois, o grito trágico de Bruno ecoou nessa noite silenciosa. Seu estômago direito foi perfurado pela espada. Por causa da força que Nilo coloca nela, a espada chegou a ficar empalada no chão prendendo o corpo de Bruno no chão, respectivamente. Bruno ainda estava gritando como um bebê quando Nilo já havia voltado sua atenção para os membros restantes da gangue novamente. O corpo duro e metálico de Croco já apresentava alguns cortes e alguns arranhões ao redor. Nilo disparou e girou seu corpo no ar. 2 mãos foram cortadas desse movimento. Seu corpo parou abruptamente no meio dos 2 homens cujas mãos acabaram de ser cortadas. Segurando a katana com as 2 mãos, Nilo fez um corte de varredura de 360 graus enquanto 2 cabeças voavam para o ar. Croco também fez o seu melhor e conseguiu matar 3 dos homens restantes cortando suas pernas antes de decapitá-los. O capuz, as calças e a máscara de Nilo já estavam esfarrapados devido à batalha anterior. Nilo arrancou o pedaço restante da máscara preta de seu rosto e jogou dentro do espaço de armazenamento. Arrastando a katana da libertação, Nilo passeou em direção a Bruno empalado à distância. Bruno ainda estava gritando loucamente enquanto tentava remover a espada de seu corpo. A dor que ele sentia não era brincadeira. Era como se todas as suas gorduras estivessem queimando devido à dor. Ele estava suando todo enquanto o chão embaixo dele estava coberto de sangue. A lâmina da katana guinchou no chão enquanto rastros de sangue eram deixados atrás de seu caminho. Nilo chegou ao lado de Bruno, e ele tirou diretamente do estômago do homem a Kriegsmesser Ofagoni. No entanto, antes que Bruno pudesse se alegrar, sua mente ficou em branco quando sua cabeça rolou para o chão. Nilo caminhou em direção à casa enquanto suas 2 espadas continuavam produzindo um som estridente devido a elas rasparem o chão. 2 rastros de sangue foram deixados atrás do chão raspado sob as 2 espadas ensanguentadas. Nilo não perdeu tempo matando Bruno e optou por acabar com o homem rapidamente.
Croco acabara de informá-lo que Max não estava em boas condições e precisava de ajuda imediata. Croco também lhe contou brevemente o que havia acontecido lá dentro. Neil ficou em silêncio enquanto caminhava em direção à casa. Ele ainda tinha uma mulher para torturar. É melhor preservar sua energia sem falar. Dezenas de metros de distância do local da batalha. 5 pessoas estavam fazendo o possível para não gritar. O suor escorria de suas testas enquanto eles olhavam um para o outro. Um homem no meio, que estava apoiado por um homem corpulento à sua esquerda e uma senhora voluptuosa à direita, sorriu ironicamente e disse: "Pois, esqueça o que eu disse antes. Forma de vingança." Ouvindo dizer isso, as 4 pessoas restantes acenaram vigorosamente com a cabeça em afirmação. Todos eles então andaram na ponta dos pés e lentamente desapareceram do local. Mundo Zumbi capítulo 96 Vingança para Max. Empurrando a porta quebrada, Neil entrou na casa. Ele se virou e entrou no quarto. O que saudou os olhos de Neil foi o corpo de Máximo, deitado no chão frio. Ele inspecionou Máximo usando a função de estatísticas. A descrição fez o sangue de Neil ferver. Ele cerrou os dentes enquanto segurava as 2 espadas com força. Máximo foi gravemente ferido e quase exausto até a morte. Na descrição, o que mais irritou Neil foi o olho de Máximo estar danificado. Usando 10 Apocalipse Points, Neil curou as feridas de Máximo por todo o corpo. Infelizmente, seus olhos já estavam danificados além do reparo. Assim como a cauda de Croco antes, poderia ser curada, mas não voltaria a crescer. As feridas de Máximo estavam todas curadas agora, seus olhos também estavam curados, mas infelizmente ele não conseguia mais ver nada. Havia uma cicatriz naquela parte do olho. Máximo ainda não havia despertado devido a ele esgotar toda a sua energia da luta. Nilo se ajoelhou e acariciou o olho cicatrizado de Máximo. Nilo então se levanta e, enquanto arrasta as 2 espadas, ele deu um passo em direção à mulher e tirou suas entranhas. A mulher estava coberta de sangue, especialmente na área onde suas mãos estavam localizadas. Ele embainhou a katana da libertação enquanto segurava o Kriegsmesser da agonia à sua direita. Nilo abriu a boca da mulher e alimentou com força com um pirulito rejuvenescedor, curando todas as suas feridas menores em 5 minutos. Ele pegou a mulher e levantou seu corpo leve no ar. Usando Kriegsmesser Ofaguni, Nilo fez um corte leve na bochecha da mulher, fazendo-a acordar em estado de choque. Sentindo a dor insuportável, a mulher estremeceu antes de dar um grito. A ferida em sua mão cortada não estava mais sangrando profusamente devido à cura leve que o pirulito trouxe. No entanto, após seu grito forte, a lesão estava começando a estourar novamente quando o sangue começou a jorrar da área ferida. Nilo não deixou o grito da mulher enquanto movia as mãos e cobria sua boca. Apenas um ruído abafado pôde ser ouvido quando Nilo inseriu sua espada, a Kriegsmesser Ofaguni, nas várias partes do corpo da mulher. Os olhos da mulher estavam cheios de lágrimas enquanto ela fazia o possível para gritar, mas por causa da mão de Nilo cobrindo sua boca, apenas um ruído abafado podia ser ouvido. Nilo curou e torturou a mulher repetidamente. Embora sua expressão de agonia não fosse agradável de se ver, Nilo suportou e fez o possível para vingar-se de Máximo. De acordo com Croco, ele já estava a caminho de matar a mulher quando Máximo segurou e disse para ele apoiar Nilo imediatamente. Talvez a outra razão pela qual ele impediu Croco de matar a mulher foi para que Nilo pudesse matar a mulher ele mesmo. Max também poderia ter feito isso para que Nilo pudesse torturar a mulher em seu lugar. Nilo jogou o corpo da mulher para fora da janela. Havia cortês por todo o corpo, tornando-o não mais reconhecível. Para a tortura da mulher, Nilo chegou a usar 3 pirulitos rejuvenescedores para que ela não morresse tão rapidamente. Nilo havia instruído Croco a vigiar o lado de fora da casa. Ele sabia que a mulher gritaria pelo que ele estava prestes a fazer. Croco estava à procura de problemas que pudessem ter surgido devido a esses ruídos. Felizmente, nada parece acontecer, pois Croco não relatou nada a ele. Nilo ligou para Croco e disse para ele entrar na sala. Ele então curou a ferida de Croco por 5 pontos de Apocalipse. Nilo embainhou a Kriegsmesser e sentou-se ao lado do corpo de Máximo. Ele então notou as 2 mãos decepadas não muito longe da cabeça do Carabal. Além disso, as 2 mãos decepadas eram a adaga que estava pingando sangue. Nilo lembrou, e ele percebeu que era a adaga de antes. A adaga que quase esfaqueou a cauda inferior de Croco. Porra!
Nilo se amaldiçoou em voz alta ao perceber que a situação atual de Máximo era, no final, tudo culpa dele. Como ele poderia esquecer de guardar a adaga dentro do espaço de armazenamento? Porque ele saiu correndo apenas para esperar acima da árvore por alguns minutos. Arg! Nilo segurando a cabeça com raiva. No final, foi tudo culpa dele. Nilo ofegava pesadamente enquanto acariciava o olho cicatrizado de Máximo. Nilo queria se machucar como punição por ser esquecido. No entanto, depois de pensar nas coisas, ele percebeu que isso não lhe faria nenhum bem. Máximo também não gostaria. E, além disso, Croco estava cutucando suas costas afetuosamente, claramente tentando consolar seu desanimado dono. Nilo se deita no chão frio enquanto usa a barriga de Máximo como travesseiro. Ele sussurrou baixinho quando suas pálpebras começaram a se fechar. Desculpe, Max. Croco se aconchegou e se acomodou no pé de Nilo. O corpo de Nilo tremeu levemente quando ele abriu os olhos abruptamente. Ele estava suando balas enquanto seu coração batia como um tambor. Olhando ao redor, ele percebeu que era apenas um sonho. Nesse sonho, ele foi torturado enquanto Máximo e Croco eram fervidos vivos em uma enorme panela. Numerosos homens e mulheres os cercavam enquanto cantavam palavras inaudíveis que pareciam um ritual. Ufa! Nilo dá um suspiro de alívio enquanto enxuga o suor da testa. Olhando pela janela, Nilo percebeu que já era de manhã. Ele olhou para o lado e notou que Máximo ainda dormia profundamente. Croco estava de pé roncando, mas como se percebesse o olhar de Nilo, Croco acordou e olhou em volta alerta. Quando percebeu que era apenas Nilo, Croco baixou a guarda enquanto cutucava as pernas de Nilo. Nilo sorriu e acariciou a testa de Croco, deixando o animal feliz. Nilo também acariciou carinhosamente a cabeça de Máximo ao relembrar seus erros de ontem. Nilo então balançou a cabeça depois de refletir novamente. Embora ele tenha cometido um erro, ele também aprendeu uma lição valiosa desta vez. Pense nas coisas com cuidado e não se esqueça de um único detalhe. Mesmo que não pudesse garantir que não cometeria mais erros, pelo menos Nilo prometeu aprender com esses erros. Nilo ligou para o sistema e murmurou estatísticas para inspecionar a si mesmo. Ele lembrou que gastou muitos pontos Apocalipse ontem. Anfitrião, Nilo nível 1 graus Testamento, 11.05 Constituição, 10,55 Energia, 10,55, 8,30 Arma, Marreta nível 1 graus Katana de Libertação Estilingue de Precisão nível 1 graus Bala Explosiva nível 1 graus, 4 peças. Nível 1 graus Kriegsmesser Ofagoni Talento, Mestre de Armas nível 1 graus Empunhadura Dupla. Montaria nível 1 graus. Nível 1 graus Mestre de Combate Corporal. PA, 235,5 LP, pontos de nível, 0 Nilo notou que sua energia ainda não estava cheia, percebendo a razão pela qual ele ainda estava se sentindo um pouco cansado. Apenas metade permanece dos mais de 400 pontos Apocalipse após uma noite de gastos. Felizmente, o Master of Close Combat era permanente e não alguns itens consumíveis de uso único. Se fosse, Nilo certamente choraria por gastar muito. Bem, não é que Nilo estivesse se arrependendo. Se o evento fosse repetido, ele ainda faria o mesmo. Claro que, se fosse realmente repetido, o resultado não seria tão ruim. Nilo então percebeu que sua perda era demais. Excluindo os itens restantes e o talento permanente que ele comprou, ele perdeu mais de 100 pontos do Apocalipse. Nick balança a cabeça e relembra a missão do sistema. Se ele aceitasse a missão e realmente escapasse, seus ganhos teriam sido melhores. No entanto, se ele aceitasse, Croco não estaria mais aqui. Croco Pet, estágio intermediário nível 1 graus Celsius Rocodilo mutante grau Celsius Ostas blindadas pontiagudas escamas metalizadas. Braço lâminas frontais. Status, evoluído com sucesso para um animal de nível 1 graus no estágio intermediário. Adaptando-se às mudanças. Requisito de atualização, ainda não disponível. Nilo acenou com a cabeça enquanto inspecionava Croco. Após evolução, suas escamas agora estavam brilhando com um brilho metálico. Seus braços estavam agora montados com duas lâminas afiadas. As duas lâminas poderiam até ser dobradas se Croco estivesse fora da batalha. Nilo então navega pela loja e gasta os 35 Apocalipse Points para o café da manhã. Normalmente, ele gastaria apenas 5 pontos de Apocalipse para seu lazer. No entanto, depois do que aconteceu ontem,
Ele decidiu recompensar a si mesmo e seus dois animais de estimação com um pequeno banquete. Máximo já havia despertado. Ele agora estava mastigando a grama que Nilo comprou do sistema. Croco mordiscava um pedaço de carne, enquanto Nilo sorvia macarrão quente e picante. Nilo escolheu especialmente o macarrão como seu alimento, pois tem a função de curar feridas ao longo do tempo. A alimentação de Máximo e Croco também era semelhante por ter a função de cicatrizar feridas ao longo do tempo. Depois de comer o café da manhã, eles descansaram por 1 hora para deixar a comida fazer o trabalho e curar seus ferimentos restantes. Nilo então comprou um conjunto de roupas para si mesmo, pois suas roupas de nível 1 já estavam esfarrapadas da luta de ontem. Ele só comprou algumas roupas acima do normal desta vez. Ele já estava perto de subir de nível e percebeu que seria um desperdício se ele comprasse algumas roupas que têm uma defesa forte e depois as descartasse depois de subir de nível. Aprendendo a lição, ele comprou um moletom preto de manga comprida, calça preta e uma máscara preta para cobrir o rosto. As roupas têm apenas pequenas propriedades defensivas e não tinham a função anterior de se limparem automaticamente. O mesmo pode ser dito para a máscara facial, pois ela não tem mais a função de abertura automática se Nilo comer ou cuspir algo. Que inconveniente, Nilo murmurou baixinho. Ele trocou de roupa e passeou fora da casa. Máximo e Croco seguiram atrás dele, provocando um ao outro. Eles começaram a procurar por toda a vila por alguns zumbis enquanto esperavam não encontrar mais sobreviventes. Mundo Zumbi capítulo 97. Passeando pela vila de Kauai. Suores se formaram na testa de Nilo enquanto ele e seus animais de estimação passeavam pela vila de Kauai. O sol ainda estava longe do meio-dia, mas Nilo já estava suando. Em apenas algumas horas, Nilo já havia percebido como era conveniente para ele usar as roupas do nível 1 graus. Ele já sentia a falta de suas funções. Ele estava montado nas costas de Máximo enquanto Croco seguia. A maioria de suas feridas já havia cicatrizado. A única coisa que resta como evidência da luta de ontem foram suas cicatrizes rosadas. Máximo tinha uma cicatriz no olho e algumas partes do corpo. Nilo também obteve inúmeras cicatrizes em todo o corpo devido à luta de ontem. As cicatrizes vieram principalmente dessas feridas profundas, pois as feridas menores foram curadas facilmente pelo pirulito rejuvenescedor. Croco obteve apenas ferimentos leves, pois suas escamas metalizadas bloquearam a maioria dos ataques. Depois de passearem pela aldeia, já haviam chegado à outra parte do local, que deveria abrigar a base de Bruno. Nilo não estava planejando ir para lá e ser incomodado novamente por alguns sobreviventes restantes. Ele só queria dar uma olhada e ver como era a base de Bruno. De longe, Nilo pôde observar que a parede da base era feita de troncos grossos. Com base em sua espessura, Nilo adivinhou que os troncos vinham das árvores mutantes. Ele não conhece a aparência real das partes internas da base e também não quer saber. Nilo sacudiu as rédeas para incitar Máximo a sair. Ele ainda estava se sentindo culpado pelo que havia acontecido com Max, mas não colocou muito na cabeça. É o que é. Já tinha acontecido, não há necessidade de ficar de mau humor com esses erros. Nilo acredita que aprendeu algo com essa experiência e nunca cometeu os mesmos erros 2 vezes. Máximo fez uma curva fechada e voltou para onde eles vieram. Ele então fez uma curva para a esquerda, seguindo a ordem de Nilo. Desde o momento em que saíram de casa, eles haviam matado apenas um zumbi de nível 1 graus. A conclusão da luta foi bastante monótona, pois Croco matou o zumbi com um golpe de sua lâmina de braço. A direção que eles estavam tomando era a direção do Village Hall. A mulher cadela não mencionou sobre o Village Hall de seu relatório não tão falso ontem. Ela apenas mencionou que a base de Bruno estava localizada anteriormente em sua própria loja de departamentos, que ficava do outro lado da vila, em frente à direção da prefeitura. Viajando pelo caminho em direção ao Village Hall, Nilo avistou vários cadáveres. Ele adivinhou que os corpos morreram há muito tempo devido à sua aparência irreconhecível. Nilo nem sabia se os cadáveres eram sobreviventes mortos ou zumbis mortos. Bem, a única coisa que Nilo podia adivinhar sobre eles era que, dentro dos corpos, vermes se contorcendo certamente estariam presentes, mordiscando sua carne podre. Alguns minutos depois, eles chegaram à frente do Village Hall. Estava cheio de árvores gigantescas por toda parte, e a única razão pela qual Nilo podia reconhecê-lo como Village Hall era por causa do sinal gasto que estava pendurado na videira grossa. Nilo duvida se ainda havia zumbis dentro do Village Hall.
Ele assumiu que a razão pela qual Bruno não escolheu o Village Hall como sua base foi por causa disso, escondendo um zumbi monstruoso dentro. Encolhendo os ombros, Nili sacudiu a reda e aí incitou Máximo a dar a volta no Village Hall primeiro. Depois de circular pela prefeitura e não encontrar nada que valesse a pena mencionar, Nilo desce das costas de Máximo enquanto caminhava em direção à entrada da prefeitura. Seus dois animais de estimação seguiram atrás dele, caminhando lado a lado. A porta da entrada do Village Hall já estava quebrada, então Nilo entrou no Village Hall imediatamente sem qualquer obstrução. A visão dentro do Village Hall foi a primeira vez para o Nilo, pois estava coberto por folhas verdes por toda parte. As trepadeiras grossas também cobriam até o chão inteiro. Nilo agora estava até hesitando se deveria continuar para dentro ou apenas seguir em direção à próxima aldeia. O sistema já havia declarado que as plantas não recuperariam a consciência como aqueles romances de zumbis que ele havia lido antes. Ainda assim, depois de ver as videiras por todo lugar, Nilo não pôde deixar de pensar que elas estavam vivas. Engolindo um bocado de saliva, Nilo decidiu ser corajoso e deu um passo à frente. Depois de não ver nenhuma reação das videiras em que pisou, Nilo soltou um suspiro de alívio e continuou a pisar um de cada vez. Nilo terminou de vasculhar todo o primeiro andar e foi limpo de qualquer zumbi. As escadas quebradas já foram substituídas por um tronco de árvore grosso e trepadeiras verdes. Nilo subiu as escadas e foi em direção ao segundo andar. Quando seu pé pisou no segundo andar, Nilo ouviu um ruído abafado à frente. Nilo rastreou o barulho e descobriu que vinha da sala de reuniões. Empurrando a porta parcialmente aberta, Nilo examina apressadamente o interior da sala de reuniões e encontra a origem do barulho. Na parede oposta à porta, havia uma figura pendurada na parede. Era um homem barbudo com o corpo cheio de buracos. O mais óbvio dos buracos era o de sua garganta. Seu ombro direito foi empalado com o que parecia ser uma lança. Seus braços estavam abertos enquanto as vinhas grossas e verdes uniam os dois. O rosto do homem já tinha começado a apodrecer. Na garganta do homem, Nili podia ver uma ferida profunda. Sob aquela ferida profunda havia uma larva que brilhava como um metal se contorcendo como se estivesse desfrutando de seu café da manhã. Nilo inspecionou o homem usando a função de estatísticas. Nilo já sabia que o homem já era um zumbi. O que ele queria verificar era a força e o nível do zumbi. Depois de ver as estatísticas, Nilo ficou confuso e surpreso ao mesmo tempo. A confusão vem do fato de que seu status foi declarado como deteriorando. Nilo então lembrou que talvez fosse devido ao zumbi consumir seu próprio vírus da apocalipse para sobreviver. A surpresa veio do fato de que, embora já estivesse se deteriorando, os pontos de estatísticas do zumbi ainda eram 9,8. Com base nas trepadeiras enroladas no braço do zumbi, Nilo deduziu que ele foi empalado na parede por mais de uma semana. A razão para isso era simples. As vinhas não seriam capazes de se enrolar no braço do homem com tanta firmeza e rapidez se isso tivesse acontecido apenas alguns dias ou uma semana atrás. Depois de ficar lá por mais de uma semana, o zumbi ainda tinha 9,8 de estatísticas. Isso mostra o quão forte esse zumbi era antes de ser empalado na parede. Ele não sabia quem empalou o homem zumbi na parede, mas queria agradecê-lo por isso. Nili sacou a katana da libertação e a jogou na cabeça do zumbi. Com uma força de 9,8, Nili decidiu jogar pelo seguro e matou o zumbi de longe. Com base na avaliação do sistema, Nili pôde confirmar que não estava fingindo por estar embutido na parede. O que preocupava Nilo era que o zumbi pudesse ficar inquieto e se libertar de sua ligação se ele se aproximar dele. O zumbi lhe dá 5 apocalipse points e 0,05 no valor de estatísticas. Depois de confirmar o abate, só então Nilo decidiu se aproximar para recuperar a katana. Puxando a katana da libertação, as matérias cerebrais foram puxadas como escuras, e sangue morto escorria da ferida criada pela katana. Nilo estava prestes a guardar a katana em sua bainha quando notou a larva na garganta do homem se contorcendo agressivamente. Nilo se sentiu enojado, pois quase queria vomitar seu caro café da manhã o mais cedo. E devido a isso, Nilo decidiu matar a larva e acabar com sua vida emocionante. Nilo então agitou a lâmina da katana para se livrar do sangue que a manchava, antes de embainhá-la em sua saia. Tirando a máscara, Nilo cospe um bocado de saliva com nojo, antes de usá-la novamente. Mesmo com a máscara, Nilo ainda era capaz de sentir o cheiro da carne podre que sai do corpo do zumbi.
Nilo não queria mais ficar ali enquanto acenava para que Máximo e Croco seguissem. Eles circundaram a parte interna da vila antes de voltar para a entrada da vila. Já era quase meio-dia, e Nilo queria deixar o local imediatamente. Instou Máximo a correr mais rápido para que pudessem chegar ao próximo hamlet antes do meio-dia. Passaram novamente pelas casas e, pouco depois, passaram também pelos cadáveres que Nilo matou ontem. O coração de Nilo bate como cavalos de corrida depois de ver o número de cadáveres ao redor. Ele matou vários homens ontem, mas só agora lhe ocorreu que já era um assassino. Um tempo depois, Nilo percebeu que algo estava fora de sua perspectiva. Ele não os matou desenfreadamente. Ele os matou porque eles queriam matá-lo também. Suas ações eram justificadas, e ele notou que nunca mais pensaria em algo assim novamente. Nilo não pensou mais nessas coisas inúteis enquanto Máximo começou a correr rapidamente. Máximo então fez uma careta e pisou na cabeça desfigurada de Eli, esmagando inteiramente. Máximo não parou por aí e começou a chutar a cintura de Eli. O corpo da mulher estava agora dobrado em um ângulo de 90 graus. Nilo sorriu e deixou Máximo fazer o que queria. Nilo acreditava que Máximo também queria realizar sua própria vingança. O que foram alguns minutos de espera pela felicidade de Máximo. No entanto, ao contrário de sua expectativa, depois que Máximo deu outro chute, ele realmente parou e continuou a correr rapidamente em direção à entrada da vila como se nada tivesse acontecido. Depois de sair da aldeia, Máximo fez um triunfante mu enquanto caminhava em direção ao próximo hamlet. Mundo Zumbi capítulo 98, Vila de Cauaião. Após alguns minutos de viagem, chegaram ao próximo hamlet que ainda estava sob a jurisdição da Vila Cauê. Puxando as rédeas, Nilo pede a Máximo que pare. Sob a sombra de uma enorme árvore, Nilo pula das costas de Máximo enquanto lhe tira seu capuz de mangas compridas. Corpo cheio de suor, Nilo torceu e girou o capuz no sentido horário para produzir vento. O vento bate em seu corpo, esfriando do calor do sol. A razão pela qual ele suava muito era por causa do fato de que o moletom de manga comprida não era muito confortável. Mesmo com o vento batendo nele enquanto Máximo corria, ele ainda suava muito por baixo do moletom. Como já tinham parado, Nilo decidiu almoçar aqui. Nilo se aproximou de Croco e puxou o javali que estava empalado em suas costas. O javali era um animal mutante e sua presa tinha a propriedade de metal. O javali os atacou no meio do caminho, tentando esfaquear Máximo com sua presa. Felizmente, Máximo avistou e esmagou sua cabeça com a marreta primeiro. O crânio do javali foi esmagado e seu corpo tem um enorme buraco. O buraco veio das costas pontiagudas de Croco quando Nilo instruiu Croco a trazer o corpo do javali. Nilo não comia carne desde o dia em que transmigrou e gostaria de experimentar a carne de um animal que sofreu mutação. Nilo ainda tinha um total de 191,5 Apocalipse Points depois de gastar 35 para o café da manhã e 9 pontos para suas roupas. Nilo procurou e coletou alguns galhos mortos para iniciar uma pequena fogueira. Depois de coletar um monte, ele volta e os joga no chão. Recuperando um objeto semelhante a uma arma do espaço de armazenamento, Nilo apontou o cano da arma para os galhos mortos antes de puxar o gatilho da arma. A arma foi acionada, mas o que saiu não foi uma bala mortal, mas um pequeno incêndio. O fogo entra em contato com os galhos mortos, incendiando-os instantaneamente. Nilo sentiu que os 1,5 pontos dos 191,5 eram sinistros, então decidiu gastá-lo no isqueiro que estava usando agora. Definitivamente não é porque ele não sabia como iniciar um incêndio. Nilo pega o javali com uma mão e o joga diretamente no fogo. O javali tinha pelos grossos, mas esparsos, cobrindo seu corpo. Nilo jogou o fogo para queimar aqueles pelos, poupando-lhe o trabalho de arrancá-los diretamente da pele do javali. Enquanto o corpo do javali estava sendo assado, Nilo procurou algumas folhas de bananeira e as colocou no chão perto do fogo. Depois de um minuto, Nilo tirou o corpo do javali e o colocou nas folhas de bananeira que ele preparou. As folhas de bananeira eram enormes, então Nilo não precisava se preocupar com o fato de não caber no corpo do javali. O corpo do javali estava carbonizado em preto. Era normal, pois estava exposto diretamente ao calor escaldante. No entanto, não será um problema para Nilo, pois ele só precisa raspar as partes carbonizadas para torná-la mais palatável. Desembainhando a katana, Nilo fez o corpo do javali deitar de bruços antes de começar a raspar sua parte carbonizada. Depois de raspar as partes carbonizadas,
Nilo cortou o estômago do javali e arrancou suas tripas. Nilo não era um especialista nisso, mas já tinha visto bastante essa cena em sua vida anterior. Era uma ocorrência comum no mercado de carnes. O Nilo separou os intestinos do fígado e do coração do javali. Apertando os intestinos, a substância suja esverdeada vaza do outro lado. Depois de limpar as entranhas do javali, Nilo colocou de lado e começou a limpar e cortar o corpo do javali. Nilo usou o último leite de coco para lavar as vísceras, bem como o corpo do javali. Ele então jogou o leite de coco em direção a Máximo, no qual o animal consumiu às pressas, incluindo sua casca dura. Os galhos mortos que ele queimou antes agora se tornaram carvão em brasa. Como os primeiros galhos mortos que ele coletou antes consistiam principalmente em galhos da espessura de um dedo, Nilo instruiu Máximo e Croco a coletar alguns que eram mais grossos. Nilo já havia considerado o fato de que eles poderiam atrair atenção devido à fumaça emitida pelo fogo. No entanto, ele não iria ficar neste lugar por um longo período de tempo, então ele pensou que não havia problema em cozinhar aqui um pouco. Espalhando o carvão em brasa, Nilo colocou as partes picadas do corpo do javali para assá-lo. Depois de alguns minutos, Nilo vira a carne para cozinhar o outro lado também. Depois de mais alguns minutos, a carne estava cozida e agora estava pronta para ser comida. Nilo pegou o peito do javali e o ofereceu ao crocodilo. Croco, hesitante, cheirou o furo assado antes de colocar a língua para fora para provar a carne cozida. Quando a língua de Croco tocou a superfície da carne, seu corpo estremeceu enquanto seus olhos se arregalaram de surpresa. Croco abriu bem o maxilar e imediatamente mordeu a carne cozida na mão de Nilo. Nilo dá um suspiro de alívio. Esqueceu que Croco ainda não havia experimentado carne cozida. Além das vísceras, Nilo assou todas as partes do corpo do javali. Nilo puxou a perna do javali e começou a comer. A carne estava saborosa, embora não tenha adicionado temperos. Nilo não sabia como, mas gostava de como era conveniente. Mesmo tendo vivido sozinho durante sua vida anterior, ele raramente cozinha para si mesmo além do macarrão favorito de todos os tempos. Na maioria das vezes, ele ia a vendedores paralelos que vendem comida barata para economizar algum dinheiro. Enquanto comia, Nilo sentiu que alguém estava olhando para ele. Ele olhou ao redor e confirmou que o olhar vinha de Máximo. Ele ainda estava mastigando alguma coisa, mas seu único olho dizia claramente o que ele queria. Comida. Nilo já não tinha cocos para Máximo. Ele estava prestes a comprar na System Store quando percebeu que Máximo estava olhando para a carne cozida em sua mão. Duvidoso, Nilo ofereceu lentamente a carne a Máximo. A boca do carabal se contraiu antes de começar a cheirar a carne assada. Em seguida, estica a língua para experimentar o sabor da carne assada. Depois de confirmar que era comestível e até delicioso, assim como Croco havia agido, Máximo também abriu a boca enquanto mordia a carne assada e se virava para comer. Nilo era o mais confuso agora. Uma caraba que come carne. Tudo bem, isso é novo. Ele encolheu os ombros e continuou a mordiscar a carne do javali. O Nilo já estava cheio, mas ainda restava muita carne assada. Nilo planejava armazená-los no espaço de armazenamento para que não fossem estragados. No entanto, todos os seus planos foram em vão, pois, neste momento, Máximo e Croco lutavam pelo último pedaço de carne do javali. No final, foi Croco quem ficou com o último pedaço de carne. Ele estava provocando Máximo, que estava de mau humor ao lado. Croco comeu a carne devagar enquanto olhava provocativamente para Máximo. Máximo estava prestes a atacar e deu um chute ou dois no crocodilo quando Nilo decidiu entrar na conversa. Ele acenou com a mão no ar antes de vestir o moletom que ele tirou antes. Tudo bem, parem com isso vocês dois. Nós definitivamente teremos outra carne no futuro. E você, crocodilo, não seja ganancioso e compartilhe um pouco com o Max. Depois de ouvir isso, Máximo mostrou a língua para provocar Croco. Embora relutante, Croco obedeceu e dividiu um pouco da última carne com Máximo. Depois que eles terminaram de comer, Nilo montou nas costas de Croco e sacudiu a rédea para incitar os animais a seguir em frente. Nilo então se lembrou das entranhas do javali e estava prestes a voltar e recuperá-lo. No entanto, parece que Croco não se esqueceu ao trazer vísceras. Croco enrolou as vísceras no focinho e parece estar mordiscando enquanto corre. Nilo balançou a cabeça antes de sorrir. Ele decidiu ser indulgente com seus animais de estimação. Não demorou muito para eles terminarem de procurar no vilarejo. Infelizmente,
Eles não encontraram nenhum zumbi dentro e apenas alguns cadáveres em decomposição. O próximo Hamlet também era o mesmo e Nilo já planejava ir diretamente para o próximo village. Felizmente, no terceiro e primeiro Hamlet da próxima aldeia, eles finalmente encontram sua primeira presa. O fim da batalha foi decidido rapidamente, pois Nilo instantaneamente cortou a cabeça do zumbi ao meio usando a katana da libertação. Ele também estava montando o Máximo naquela época. O talento de montaria foi bastante útil, pois Nilo sentiu que agora poderia participar de uma guerra como soldado de cavalaria. No próximo Hamlet, eles mataram 2 zumbis que estavam lutando entre si. Nilo assumiu que um dos 2 zumbis não era daquele Hamlet e estava apenas de passagem. O zumbi local então avistou o zumbi errante e ambos começaram a se ver como suas presas. No entanto, eles não esperavam que alguém fosse tão intrometido, matando-os enquanto ainda estavam lutando. Máximo pisou na cabeça do zumbi enquanto a lâmina do braço esquerdo de Croco estava pingando de sangue. Ei! Ia! Nilo acenou com a cabeça antes de sacudir a rédea do carabao para fazê-lo correr. Eles procuraram de Hamlet a Hamlet e já haviam matado 5 zumbis de nível 1, incluindo os 2 do último Hamlet. O sol já estava se pondo quando Nilo e os outros chegaram à periferia da próxima aldeia. A periferia da Vila Kawayan. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.